dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando no livro de Juízes, capítulos 7, 8 e finalizando no capítulo 9, de acordo então com o cronograma de leitura. Pai amado querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pelos teus atributos. Te engrandecemos, ó Pai, te adoramos, te louvamos pelo teu grande amor para conosco. Esse amor inexplicável que fez com que o Senhor entregasse no nosso lugar o teu Filho amado Jesus, que numa cruz do Calvário verteu todo o teu sangue, para que através desse sacrifício, através desse ato de amor, esse sangue derramado nos cobrisse e nos limpasse e purificasse de todo o pecado. Este pecado, Senhor, que faz separação entre nós e o nosso Deus. E por intermédio do sacrifício de teu Filho amado Jesus, nós tivemos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. O véu do templo se rasgou do alto a baixo e hoje nós temos livre acesso à tua presença. Estamos na tua presença, Senhor, e te louvamos por esta oportunidade, esse privilégio. Continue conosco, ó Pai, que possamos aprender mais e mais de ti por intermédio da tua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Se continue conosco, abençoa-nos, ó Deus. Se faça presente em nosso meio. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, capítulo 7 de Juízes. Aqui continua então a história de Gedeão, que continua enquanto ele se prepara para enfrentar o exército medianita com o exército de Israel ao seu lado. No entanto, irmãos, Deus intervém e instrui Gedeão a reduzir o tamanho de seu exército. Gedeão, então, começa com um exército de 32.000 homens, mas Deus diz a ele que o exército é muito grande e que quer garantir que Israel saiba que é Deus quem traz a vitória, não a sua própria força. Gideão segue então a orientação de Deus e reduz seu exército apenas para 300 homens, selecionando aqueles que bebem água de um riacho de uma maneira específica. Com esta força significativa, amados irmãos, menor, Gideão então lidera um ataque surpresa ao acampamento medianita durante a noite. Eles usam trombetas, tochas e jarros para criar confusão e pânico entre os medianitas, levando então a sua derrota e também a sua retirada. O capítulo, amados irmãos, destaca o tema do poder de Deus na fraqueza, pois o pequeno exército alcança a vitória por meios não convencionais. Também enfatiza a importância de confiar na orientação de Deus e reconhecer que o sucesso vem de sua intervenção e não do poder humano. Juízes capítulo 7 mostra como Deus, irmãos, pode virar as probabilidades ao nosso favor e a favor do seu povo. E nos lembra da importância da obediência, da fé e no cumprimento de seus propósitos. Para que a vitória, irmãos, contra Midian pudesse ser claramente divina, o Senhor primeiro reduziu o exército de Gideão de 32.000 para 10.000, enviando os medrosos para casa, como a lei ordenava. E aqui tem uma referência interessante que dá todo o sentido no texto, Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Convido os irmãos a que leiam essa referência, amém? Para reduzir aí, então, irmãos, ainda mais o exército, Deus testou os soldados no rio. Aqueles que demoraram a se ajoelhar para beber a água foram eliminados.
Aqueles que, por outro lado, que lamberam a água como um cachorro e seguiram em frente rapidamente foram mantidos no exército. Estes totalizaram 300 homens. O Senhor então instruiu Gideão a visitar os arredores do acampamento dos midianitas à noite, acompanhado por Purá, seu servo. Gideão foi para a parte mais externa do acampamento inimigo. Lá ele ouviu um midianita contando a seu amigo um sonho que tivera, que um pão de cevada rolou sobre uma tenda midianita, esmagando-a. O amigo então entendeu o sonho como significando que os israelitas derrotariam Midian. O pão de cevada era o alimento do povo comum dos agricultores e representava Israel. A tenda tipificava os exércitos dos medianitas. Talvez, queridos irmãos, o pensamento de seu exército diminuindo reacendeu os temores de Gedeão. E com razão. Deus estava pedindo a ele para enfrentar um exército de 135 mil homens com uma força de 300. Mas esta palavra, irmãos, da boca de seus inimigos fortaleceu sua fé. Em resposta, ele primeiro adorou, depois guerreou. Assim, seguro da vitória, Gideão voltou ao acampamento de Israel e convocou seus homens para a guerra. Depois de dividir o exército em 3 companhias de 100 cada, ele armou cada homem com uma trombeta e um jarro de barro com uma lâmpada ou tocha dentro. Eles marcharam então até a orla do acampamento dos midianitas. E ao sinal designado, todos tocaram as trombetas. Quebraram os jarros de barro para que a luz das lâmpadas ficasse invisível e clamaram: a espada do Senhor e do Gideão. A interpretação divina, irmãos, desse incidente é dada também lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nossos corpos são os vasos de barro, e somente quando somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, que a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus brilha para os outros. E em confusão e pânico, queridos irmãos, os midianitas começaram então a atacar uns aos outros e depois fugiram. A princípio foram perseguidos por homens das tribos de Naftali, Asser e de todo o Manassés. Mas todos os homens de Efraim foram convocados a se unirem, tomando os vales do Jordão e destruindo o inimigo enquanto tentavam escapar através do rio. Os efraimitas conseguiram também capturar e matar 2 dos príncipes de Midian, Oreb e Zebe. Oreb significa corvo e Zebe, ou Zibi, significa lobo. As lições que podemos aprender, irmãos, sobre a liderança nas ações de Gideão. O líder deve estar completamente convencido do que está fazendo antes de liderar outros. Ele deve ser um adorador antes de tudo, dando a Deus seu lugar de direito. Ele deve liderar pelo exemplo. Ele deve ter cuidado para que o crédito vá para onde pertence, ou seja, primeiro a Deus, depois aos instrumentos de sua escolha. E com isso, queridos irmãos, nós finalizamos a leitura do capítulo 7 do livro de Juízes. Iniciando, amados irmãos, capítulo 8, nós veremos que em Juízes, capítulo 8, a narrativa da liderança de Gideão continua enquanto ele lida com as consequências da vitória sobre os medianitas. Após o seu triunfo, os israelitas pedem que Gideão os governe como rei, mas ele se recusa, enfatizando que Deus é o seu verdadeiro governante. Gideão, no entanto, pede brincos de ouro tirados do inimigo como despojos de guerra, que ele transforma então em um éfode, uma vestimenta sacerdotal, que se torna então um objeto de adoração para os israelitas. Gideão então confronta a cidade de Sucote e os anciãos de Penuel.
que se recusaram a fornecer comida para suas tropas cansadas durante a batalha. Ele os pune e passa a capturar os reis midianitas, Zebá e Zalmuna. Em um ato final, Gideão pede a seu filho Jéter para executar os reis, recusando-se a deixar que os outros levem o crédito por suas mortes. O capítulo também retrata a liderança de Gideão e sua mudança gradual de um humilde servo de Deus para uma figura mais assertiva, se é que eu posso dizer assim. Ilustra, irmãos, a complexidade das respostas humanas à vitória e os desafios de liderar, com poder. A construção do éfode e as suas ações de Gideão destacam a tendência dos israelitas de se voltarem para os ídolos e se afastarem da verdadeira adoração. Juízes capítulo 8, irmãos, mostra a luta contínua entre a fidelidade e a fragilidade humana, lembrando-nos da importância de manter a fidelidade a Deus, mesmo diante do sucesso e do poder que muitas das vezes o homem é colocado. A princípio, amados irmãos, os homens de Efraim ficaram zangados com Gideão por não terem sido convidados para ajudar antes. Mas quando Gideão os lembrou que a captura dos dois príncipes era mais ilustre do que qualquer outra coisa que eles haviam feito, eles se acalmaram, conforme explicado anteriormente. Abiezer refere-se a Gideão e seus homens. Os judeus então de Sucote recusaram-se a dar comida a Gideão e seus 300 famintos, porque temiam represálias dos midianitas se ele fosse derrotado. Gideão então ameaçou rasgar, ou seja, debulhar a carne deles com espinhos e sarças, quando o Senhor entregou Zebá e Zalmuna em suas mãos. Os homens de Penuel então também responderam negativamente ao pedido de comida de Gideão. Sua ameaça para eles era que, quando ele voltasse em paz, derrubaria a sua torre. E Gideão então manteve a sua palavra, irmãos. Ele capturou os dois reis midianitas e o desbaratou todo o exército. Com a ajuda de uma lista escrita por um jovem informante, Gideão ensinou uma lição aos 77 líderes de Sucote. Zebá e Zalmuná mataram alguns dos irmãos de Gideão no Tabor. Então ele ordenou que seu filho mais velho, Jéter, os matasse. Ele estava com medo porque ainda era jovem. Então Gideão terminou o trabalho sozinho. Os homens de Israel pediram a Gideão para ser seu rei, tão impressionados que ficaram com as suas façanhas militares. Eles deram a glória ao homem em vez de dar a glória a Deus. Mas Gideão, queridos irmãos, recusou nobremente por si e seus filhos, ressaltando que somente o Senhor tinha o direito de governá-los. Mas depois de resistir uma tentação, Gideão caiu em outra. Ele pediu os brincos de ouro que os israelitas haviam tirado dos midianitas e fez um éfode, uma vestimenta semelhante a um avental do sacerdote. Quando isso foi estabelecido em Ofra, tornou-se objeto de adoração idólatra e, portanto, uma armadilha para Israel, afastando-os de Siló e também do tabernáculo. Ele recusou o reinado, mas queria o sacerdócio. Após a conquista, amados irmãos, dos medianitas, Israel desfrutou de silêncio por 40 anos. E assim que Gideão morreu, Israel voltou-se para adorar a Baals. Com que rapidez, amados irmãos, os israelitas esqueceram as heróicas façanhas de Gideão, a ponto de maltratar seus descendentes e esquecer-se da libertação de Deus. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 8. Eu gostaria que os irmãos lessem uma referência em Êxodo, capítulo 39,
do versículo 1 ao 26, onde os irmãos estarão encontrando, uma descrição da estola do sumo do sacerdote, a qual estava ligada o Urim e o Atumim. Eles tinham a finalidade de revelar a vontade de Deus. Ainda que não fosse essa a intenção de Gedeão, tal estola tornara-se objeto de adoração imprópria, à moda, cananeia. E com isso, queridos irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Juízes, capítulo 8. E vamos lá para o próximo capítulo, capítulo 9, que é o último capítulo do cronograma da leitura do dia de hoje. Amém? Capítulo 9 de Juízes, queridos irmãos, nós veremos que Abimeleque, filho de Gedeão, não era um juiz de Israel, mas um usurpador. Alguém que procurava governar Israel sem a devida autoridade. Para eliminar qualquer ameaça ao seu governo, ele assassinou todos os seus irmãos, exceto Jotão, o mais novo. Trabalhando com parentes inúteis e imprudentes em Siquém, ele persuadiu o povo daquela área a reconhecê-lo como rei, visto que Gedeão teve 70 filhos, e nem todos foram mortos. Os 70, no versículo 5, deve ser um número redondo. Jotão, irmãos, então, anunciou corajosamente ao povo que, se eles tivessem agido corretamente ao destruir seus irmãos, poderiam se alegrar com o seu novo governante. Mas se não, os homens de Siquém e Abimeleque se envolveriam em uma guerra civil e destruiriam uns aos outros. Isso é exatamente o que aconteceu, irmãos. 3 anos depois, Deus enviou um espírito de má vontade entre Abimeleque e os homens de Siquém. Deus não é o autor do mal, mas ele permite o mal e até o usa para realizar seus propósitos com homens maus. E aqui nós temos referências em 1 Reis, capítulo 22, 1 Samuel, capítulo 16, e que dá um melhor entendimento. Os homens de Siquém, queridos irmãos, roubaram aqueles que viajavam pelas rotas comerciais perto de Siquém, privando assim Abimeleque dos impostos que ele normalmente coletaria. Gaal, filho de Ebed, usou o festival da colheita como ocasião para convocar uma rebelião contra Abimeleque, dizendo: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o servamos? Zebul, então, o governador fantoche de Abimeleque de Siquém, notificou secretamente a meus irmãos Abimeleque da conspiração e o aconselhou a marchar contra a cidade pela manhã. Quando Gaal foi ao portão da cidade pela manhã, ele pensou ter visto pessoas descendo do topo das montanhas. O princípio, Zebul fingiu que o que ele via era apenas sombras, esperando ganhar tempo para Abimeleque. Finalmente Gaal percebeu que na verdade eram pessoas vindo de uma direção diferente. Então Zebul desafiou a sair e lutar contra aquele cujo governo ele havia desprezado. Quando Gaal e o seu bando de bandidos enfrentaram o inimigo, muitos de seus homens caíram e ele logo foi perseguido de volta à cidade. Com Abimeleque acampado perto de Aromá, Zebul expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, queridos irmãos, as pessoas de Siquém saíram para o campo para trabalhar, ou talvez para tirar o despojo dos homens caídos. Quando Abimeleque soube disso, ele dividiu seus homens em 3 companhias e armou uma emboscada. As 2 companhias deveriam correr sobre eles, em outra deveria impedir qualquer retirada de volta para a cidade. E a emboscada foi bem sucedida. Depois de um dia de luta, a cidade caiu.
As pessoas foram todas mortas e a cidade foi demolida e semeada com sal. Semear com sal, irmãos, torna o solo estéril. Aqui foi uma ação simbólica por parte de Abimeleque, expressando sua determinação de que o lugar seja para sempre um deserto de sal estéril. Amém? Perto estava, irmãos, a torre de Siquém, onde havia um templo do deus Berite. O povo da torre se escondeu em uma grande sala do templo. Abimeleque e seus homens pegaram galhos da floresta próximo ao monte Zalmon e fizeram uma grande fogueira sobre aquela fortaleza. Cerca de 1.000 homens e 1.000 mulheres morreram naquele dia. Ao capturar Tebes, Abimeleque encontrou sua ruína. Então ele atacava uma torre onde muitas pessoas haviam buscado refúgio. Uma mulher, irmãos, jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque. Gravemente ferido, ele pediu a um dos seus próprios homens que o matasse, em vez de dizer que ele foi morto por uma mulher. Assim, a mora foi devorada, como Jotã havia previsto. A justiça, amados irmãos, tem sua própria forma de adequar a punição ao crime. Abimeleque matou seus irmãos em uma pedra, e uma pedra esmagou sua própria cabeça orgulhosa. Aqueles que vivem pela violência morrerão também, irmãos, da mesma forma. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do capítulo 9 de Juízes, que nos oferece uma oportunidade de reflexão profunda sobre liderança, sobre a ambição, a ética, a busca pela verdade em nossa sociedade contemporânea. Essa história, irmãos, é antiga, mas continua a ressoar em nossos dias, nos lembrando da importância de escolher líderes responsáveis, de agir com integridade e de trabalhar para o bem comum. Ela nos desafia a sermos vigilantes em nossas escolhas políticas e a buscar uma sociedade onde a justiça, a honestidade e a compaixão prevaleçam sobre a ambição desenfreada e também a corrupção. Amém? Que Deus, amados irmãos, possa abençoar cada um dos irmãos, uma excelente leitura, meditação das Sagradas Escrituras, por intermédio deste livro maravilhoso. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro maravilhoso. A paz.